Então, em primeiro lugar, dar boa tarde mais uma vez para quem já está aqui, quem já entrou no nosso curso online, e também nossa saudação a quem está ouvindo nossa gravação. Hoje, terça-feira, nosso dia de perguntas e respostas, e normalmente eu inicio com a palavra para tornar mais dinâmico o curso, mas vocês podem a qualquer momento também desmutar o microfone ou pedirem a palavra para pedirem ou colocarem uma questão. E hoje eu me preparei para falar sobre o que eu chamo de inversão de pergunta e resposta. E para explicar isso melhor, acho que vamos fazer para depois vermos essa questão. Então, nós podemos nos preparar para esse momento, respirar pausadamente, aquietar os barulhos superficiais do dia a dia e trazer a nossa atenção para o agora, onde nós colocamos a nossa capacidade de aprender em disponibilidade ao Espírito Santo para que ele faça proveito dessa capacidade que nós fizemos. Inicialmente, através dela, nós aprendemos sobre o mundo separador, sobre um mundo separado de Deus, mas agora queremos aprender sobre a verdade, sobre a realidade, sobre o nosso ser. E o Espírito Santo nos conduz a isso, porque essa é a sua função. Ele que retém os pensamentos da nossa mente. Então, assim, nós estamos prontos para esse nosso dia de hoje, para o nosso estudo de hoje. E como eu falei, eu quero trazer hoje uma ideia de uma inversão, que nós sempre colocamos a pergunta e depois aguardamos por uma resposta. É como se, antes de obtermos uma resposta, nós só nos preocupamos no conteúdo da pergunta que temos e talvez não seja hábito ainda observarmos o tipo de resposta que nós estamos querendo ter. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu vi aqui uma reconexão. Me faz um sinal, você reapareceu aqui? Tá, porque aqui tinha sumido na tela. Ok, que bom. Então, uma pergunta, quando ela é feita, ela pressupõe que nós não sabemos algo. Por isso que houve a pergunta. Então, a pergunta, ela sempre vem porque algo está em falta. Caso contrário, nós não teríamos uma pergunta, não é assim? Então, e a resposta, para ser uma resposta, ela precisa sanar, então, isso que estamos em falta, ou isso que nós estamos perguntando. Se ela não sanar essa pergunta, ela não é uma resposta. Isso é uma questão lógica aqui. Então, para a resposta ela ser adequada a pergunta ela tem que ser saciada naquilo que ela estava buscando atender. E um exemplo de quando nós podemos fazer uma pergunta e não obter a resposta, isso até acontece dentro do estudo do curso, principalmente estudantes iniciais assim do curso, que não têm ainda um entendimento do que seja o curso, eles muitas vezes vêm com perguntas e aparentemente parece que o curso então não responde às suas questões. Parece que as perguntas com as quais fazem ao curso não são atendidas. E por que isso pode acontecer? Porque a resposta que se está querendo, através da tal pergunta que se faz, buscando, então, o entendimento dentro do curso, não é
a resposta do Espírito Santo, não é a resposta da metafísica do curso. Então, não é que as perguntas, elas não tenham a resposta, mas a resposta, ela precisa, é a resposta que é a pergunta que determina o tipo de resposta que nós queremos ter. E o SEM, ele tem o Espírito Santo, que para nós, ele se manifesta através do SEM, ele é uma resposta muito clara, muito específica, e ele não altera o seu conteúdo. A resposta do Espírito Santo é sempre a mesma, e se a pergunta não está aberta para se adequar ou para receber a resposta do Espírito Santo, a pergunta simplesmente ela não chega, ou ela não bate, ela não é ouvida pelo Espírito Santo. Nós até podemos pensar que estamos pedindo para ele, mas uma pergunta que não esteja aberta a ter a resposta do Espírito Santo, e sim para reforçar a resposta do ego, ela vai ser respondida pelo ego. Ela não é uma questão aberta, como a gente viu já nos estudos atrás. E para reverter, então, essa situação, quando nós temos uma questão assim, então, de uma pergunta que parece que não estamos recebendo a resposta que vai saciar isso, nós podemos aplicar, então, essa técnica que eu chamo de inversão de pergunta e resposta. Ou seja, antes de perguntar sobre o tema específico, ou antes de fazer a pergunta específica sobre aquilo que nós estamos vendo, nós precisamos primeiro ver o tipo de resposta que nós queremos obter disso. Como o curso diz, o que eu quero que resulte disso. É essa determinação do tipo de resposta que eu quero que vai determinar o tipo de pergunta que eu vou fazer sobre algo que estou percebendo. Então, perceber primeiro e se jogar direto no primeiro questionamento que vem, sem se ater ao tipo de resposta que eu quero obter disso, na maioria das vezes, não vai fazer mudança alguma na nossa mente. Vai só reforçar aquele sistema de pensamento que já estava pré-determinado dentro da mente e que está percebendo essa situação. E nós sabemos que o mundo aqui, ele, tal como ele veio a existir, ele veio a existir pela separação, ou seja, pelo ego. Então, as questões do mundo, se nós não nos atermos a querer uma resposta diferenciada, elas vão ser do ego. Mas nós já não queremos mais o ego. Nós queremos a resposta diferente. Então, nós precisamos nos primeiro aprender sobre como que podemos obter uma outra resposta. E para ter um embasamento de uma resposta diferente que nós queremos ter sobre todas as coisas que estão acontecendo, quando nós nos questionamos e dizemos, deve haver um outro modo, uma das maneiras de nós mantermos a mentalidade aberta para isso é nós lembrarmos, por exemplo, da metafísica que nós já aprendemos no SEM. Por exemplo, nós aprendemos no SEM sobre a realidade, que a realidade de todas as coisas, que ela é una, que ela é imutável, que ela é eterna, e que ela não pode ser fragmentada de forma alguma, que a realidade, aquilo que de fato é real, não pode ser visto por fragmentos isolados, e que não existe nada fora da realidade. Então, essa é a metafísica. Quando nós lembramos ou temos em conta essa metafísica, ou esse entendimento, ou esse conhecimento, nós podemos chamar isso de conhecimento, porque isso reflete a realidade, quando nós levamos isso em conta, para que
para que a resposta que nós queremos ver em cima da questão específica, ou em cima daquilo que está tumultuando nossos pensamentos, a nossa mente, se é essa questão que, se nós temos em conta esse embasamento da realidade, nós vamos formular uma pergunta aberta sobre aquilo que estamos vendo. Nós não vamos reafirmar aquela condição tal como o ego nos mostrou, tal como a separação nos mostrou, se nós temos em conta que nós queremos um entendimento disso, mas baseado na metafísica. Na verdade, nós queremos uma resposta baseada na imutabilidade do que é real, na unicidade do que é real. Isso faz com que nós mantenhamos a nossa mente aberta, que nós tenhamos o pensamento aberto. Então, quando nós aceitamos a metafísica como um fundamento sobre o qual nós queremos que as experiências do dia a dia se reflitam, quando é isso que nós estamos buscando, é essa lógica, é nessa resposta que o Espírito Santo pode nos vir e comprovar a unicidade por detrás de todas as coisas. A visão do Espírito Santo que olha além disso. É assim que nós vamos abrir a mente para ver além dos fatos que a consciência individual consegue perceber. Porque a individualidade, a visão física, o entendimento limitado de uma consciência individual, ela é extremamente limitada. Nós precisamos ver além disso. E quando nós aceitamos, então, essa visão do Espírito Santo, certamente que virá um entendimento a nós, na nossa mente, que vai olhar além daquilo que os sentidos físicos estão nos mostrando. E é esse além, esse ir além, ou esse deslocamento do nosso entendimento, que permite que os milagres venham a agir ou venham se manifestar dentro das limitações físicas, dentro das situações que nossos sentidos percebem. Então, nós podemos, dessa forma, nós estamos, graças a essa resposta que nós queremos, que seja um entendimento da realidade, da unicidade, da eternidade, nós vamos formular um questionamento, uma pergunta diferente para o ocorrido. Nós não vamos mais determinar por que o ocorrido está nos afetando, por que essa pessoa está fazendo assim, mas nós vamos ver por que em determinado momento eu quis ver isso separado, mas agora eu sei pela metafísica que isso foi um engano, e eu quero uma confirmação, eu quero uma experiência que me mostre que aquilo que eu aprendi pela metafísica, que aquilo que o Espírito Santo tem a me dizer é mais real que aquilo que o ego me mostrou no mundo. Percebem que a resposta que eu quero ouvir, então ela olha de volta para um acontecimento, olha de volta para aquilo que está perturbando a minha mente, mas ela não olha de volta no sentido daquela primeira impressão que aquilo veio. Ela não olha de volta para encontrar, por exemplo, um culpado, ou para reafirmar a separação entre mim e aquela outra pessoa, ou para eu sofrer, que é aquela ideia de sacrifício do ego. E sim, quando eu determino que eu quero ver através da visão do Espírito Santo, porque eu quero uma outra experiência disso, certamente um tipo de pensamento, graças a ter se aberto, a ter pedido esse outro tipo de pensamento, é esses pensamentos que vão
vir à nossa mente. E é esses pensamentos que nós devemos alimentar, porque é esses pensamentos que são a resposta do Espírito Santo. É esses pensamentos que vão nos trazer uma resposta diferente para cada situação projetada dentro do mundo. Porque o mundo, como a gente sabe, ele foi projetado pelo ego, e foi projetado para ser o que ele é, aqui dentro do sonho, separador, para mudar a realidade a um reino fora do reino de Deus, para dizer que a separação, sim, aconteceu. Por quê? Porque se essa situação aconteceu, o ego é real. Então, o ego, sendo uma crença, querendo se perpetuar, é claro que não vai abrir mão, ele próprio, de ensinar algo contrário a si mesmo. O ego jamais vai nos mostrar uma experiência que comprove que as coisas dentro do mundo aqui, que elas não são reais, que elas são só um sonho, uma fantasia, e que elas podem ser desfeitas, e que o efeito daquilo que a gente viu pode ser totalmente diferente se nós permitirmos que os milagres sejam o efeito disso, e não mais o pensamento de julgamento e de condenação que o ego trouxe. Então, essa reversão do que eu não quero mais essa situação tal como o primeiro julgamento me trouxe, aquele julgamento dentro do ego, dentro da separação. Eu quero ver de modo diferente isso. E eu quero ver na visão do Espírito Santo. Isso permite que o Espírito Santo inspire a resposta. E a nossa determinação de ver, então, essa resposta no Espírito Santo, é ela que vai comprovar que a verdade, que a unicidade, que a imutabilidade, a eternidade do amor ainda é a realidade. E isso se faz sentir através, a nossa mente recebe a resposta disso através dos efeitos dos milagres. Então, aquilo que havia sido feito para nos ferir, agora nós vemos como um pedido de amor e respondemos dessa forma. E o nosso irmão também responde a essa forma, desde que na nossa mente nós mantenhamos essa intenção de ver através do Espírito Santo. Então, essa inversão que eu chamo de resposta e pergunta. Primeiro, a cada vez que nós nos vemos diante de uma situação, diante de um acontecimento, diante de algo que está nos perturbando, e nós estamos sentindo isso, e nós sabemos já que toda perturbação da mente é um reflexo da culpa dentro da mente, e eu não quero mais esse sofrimento, não quero mais pagar o custo por manter isso real dentro da mente, porque o custo foi a ausência da paz. Sempre que nós estamos agora cientes disso, nós podemos nos abrir para essa forma diferente de olhar, de determinar primeiro a que tipo de resposta, o que eu quero que resulte disso. E eu quero a resposta daquilo que o Espírito Santo me falou. E o Espírito Santo falou da unicidade por detrás das coisas. O Espírito Santo falou do sonho dessas coisas. E para ter a comprovação disso, para isso não ficar só dentro de um conceito, e sim ser experienciado, nós temos os milagres que se manifestam e dão testemunho dentro do mundo aqui de sonho. Assim como o ego testemunha o seu mundo da separação, os milagres testemunham um mundo diferente. Os milagres testemunham aquilo que vai além daquilo que nossos sentidos físicos captam. Os milagres nos dão esse testemunho diferenciado. E os milagres vêm quando nós, na nossa resposta, nós estamos primeiro determinados a permitir que os milagres
que a resposta do Espírito Santo, que ela se faça manifesta na nossa mente. Ela sempre esteve lá presente, nunca deixou de estar, mas se nós não nos abrirmos a ela, se nós não alinharmos a nossa mente ao Espírito Santo, ele não pode vir à força por nós, porque ele não é convidado. Enquanto nós não fizermos o convite, enquanto nós não dermos as boas-vindas ao Espírito Santo, é como se nós não o desejássemos, como se não quiséssemos a ele, e sim, nós ainda queremos ao ego. Por isso que, e como o Espírito Santo só conhece uma vontade, ele simplesmente aguarda até nós mudarmos a nossa mente. E por que mudarmos a nossa mente? Porque nós já sabemos o efeito de todas as respostas do ego a todos os acontecimentos, o custo que isso é para a nossa mente. E o custo disso é dor, é sofrimento. E isso jamais nos trouxe paz na mente. E todos nós já cansamos do sofrimento, porque, em realidade, o nosso ser foi feito para o amor e para ser a alegria. O nosso ser foi feito para o bem. Nosso ser não foi feito para o sofrimento. Deus desconhece o sofrimento. Então, nós que somos a extensão de Deus, o sofrimento é estranho para o nosso ser. E cansamos desse estranho, e para obtermos novamente aquilo que é nosso em realidade, nós precisamos partir de onde acreditamos que estamos, e nós acreditamos que estamos dentro do mundo dual, onde coisas acontecem, mas essas coisas, elas não precisam ser sofríveis. Nós podemos ver elas através da visão do Espírito Santo, e assim ele reverte aquilo que nós vamos sentir em relação à situação. Como pedido de amor visto fora de nós, isso vai aflorar no nosso coração a verdadeira compaixão. A compaixão é aquela que vê que o irmão pode acreditar que está enganado, mas essa não é a realidade dele. Mas ele ainda acredita nisso, e por isso que ele está tendo um pedido de amor, porque ele ainda está enganado. E nós podemos lhe responder aquilo que ele realmente quer, que é a paz, através da resposta do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que também está no irmão, é ele que responderá a nós. Isso que permite que os milagres venham substituir aquilo que o ego havia projetado. E é assim que nós podemos ver, através de determinarmos que toda resposta a todo questionamento que temos, que não queremos fazer nenhuma pergunta que reafirme o ego, mas sim que nós queremos perguntas porque realmente não sabemos e precisamos de respostas, mas nós queremos a resposta através da visão do Espírito Santo. Que ele seja a resposta para todo tipo de pergunta que possamos ter. E se essa é a nossa determinação, assim será. E é assim que nós nos tornamos aprendizes cada vez mais abertos, aprendizes felizes do Espírito Santo e com recursos para vivenciarmos, olharmos de volta ao mundo, sabendo que nós não somos do mundo, mas que essa é a nossa sala de aula. É daqui que nós vamos aprender novamente, é aqui que vamos aprender novamente sobre o nosso ser, sobre o Cristo que somos, e nos novamente de quem nós somos em Deus. É nessa sala de aula que vamos aprender isso. Mas nós só vamos aprender através do professor certo, através das respostas certas. E as respostas, como eu falei, elas são determinadas, as perguntas que fizemos, elas são determinadas pelo tipo de resposta que queremos ter.
E só há duas: separação ou união, ego ou Espírito Santo, conflito ou paz. E quando nós determinamos o tipo que nós queremos, união, a paz, a unicidade, nós estamos determinando o tipo de pergunta que nós mesmos vamos levantar sobre o questionamento. E isso se abre para a cura. Isso faz com que nós levemos as questões, não as neguemos porque nós as fizemos, não adianta negar, virar as costas e tentar fugir, mas elas precisam, de fato, serem desfeitas. E a resposta, ela pode tanto prolongar aquilo que estamos questionando, dando realidade, como pode desfazer aquilo que estamos vendo. E pelo custo que nos causa a nossa mente aquilo que estamos vendo, nós sabemos que nós queremos desfazer tudo que é contrário ao que nós aprendemos na metafísica. Tudo que é contrário à unicidade, ao amor, tudo que é contrário ao imutável, ao eterno. E o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Não é nós que precisamos fazer essas respostas. O Espírito Santo as tem. Nós só precisamos perguntar de modo a que essas respostas possam ser ouvidas por nós. E para serem ouvidas, porque o Espírito Santo sempre as dá, mas para nós ouvirmos, nossa pergunta tem que estar aberta para ouvir. Por isso que eu chamo essa inversão de pergunta e resposta, de primeiro determinar o tipo de resposta e depois fazer a pergunta, depois determinar qual é a questão. E a questão que o Espírito Santo tem sobre tudo que nós fizemos é sempre diferente, é contrária ao ego. O ego faz tudo para dar realidade ao mundo, ao sonho, à separação. O Espírito Santo, ele sempre vai falar ele sempre vai falar comprovando a não separação de Deus. Ele sempre vai falar a favor de Deus e do seu reino e do nosso ser, do Cristo. E isso se reflete através de cuidados dentro do sonho do Espírito Santo. Não é porque nós estamos sonhando que o Espírito Santo não vai nos ajudar dentro da ilusão do sonho. Ele vai nos ajudar. Ele mesmo diz isso, sendo ilusão ou não, o Espírito Santo nos ajuda, mas sempre a favor do reino, sempre a favor de não mais comprovar a nossa separação e a nossa carência diante de dar realidade à separação, mas ele vai nos ajudar no sentido de preencher aquilo que nos falta, por saber que nós não somos esse fragmento, para que nós saibamos que a separação nunca aconteceu, nunca deixamos de fazer parte da unicidade, do amor de Deus, do reino de Deus, só esquecemos disso, e o Espírito Santo nos lembra disso. Então, hoje eu quis falar nisso, nessa reversão, de nós nos darmos conta a cada vez a que tipo de resposta que eu quero quando eu me questionar ou quando vier a perguntar algo ao Espírito Santo, ou mesmo quando me questionar sobre acontecimentos que estou vendo no mundo ou sobre o que alguém me falou. Então, antes de entrar na pilha do mundo, antes de entrar na pilha do ego, me questionar o que eu quero que resulte disso, que tipo de resposta que eu quero, e antes de abrir o meu questionamento, porque realmente mentes fragmentadas, diminutas, têm perguntas porque não têm o conhecimento, porque não têm o alcance, só a mente totalmente abstrata, totalmente aberta, só a mente desperta tem todo o conhecimento, e ela já nem mais tem questões nem perguntas, porque ela tem o conhecimento, ela sabe tudo. Mas enquanto na nossa consciência existir o conceito de individualidade, há limitação. E a limitação traz perguntas. E o problema não é a questão de termos perguntas. A questão é
O tipo de resposta que eu quero obter é que determina o questionador que eu sou, o tipo de pergunta que eu vou fazer. E o tipo de pergunta que leva para o despertar do sonho é aquela que faço baseada na metafísica, naquilo que o Espírito Santo tem a me ensinar. E isso é aprendido. E para isso existe, para aprender isso existe o tempo. Como o curso diz, a ninguém vai faltar o tempo. E quando nós não tivermos mais nenhuma pergunta, porque a comprovação do Espírito Santo tiver tomado conta de todo o nosso entendimento do nosso coração, aí não há mais necessidade do tempo, porque não há mais necessidade de aprendizagem. Enquanto houver necessidade de aprendizagem, nós vamos ter um tempo para aprender. Quando tivermos aprendido a ouvir somente ao Espírito Santo, não teremos mais questionamentos e não haverá mais necessidade do tempo e estaremos prontos para despertar para a verdade. Isso é um ensinamento de Jesus no curso e ele nos conduz a nós querermos isso cada vez mais. Por isso que nós estamos aqui para reforçarmos uns aos outros, para servirmos de lembrete, para cada vez mais querermos somente isso. É isso que eu queria falar hoje. Estamos aqui, então, na interação. Ficou claro, gente, o que eu quis falar sobre inversão de pergunta e resposta, que é primeiro determinar de qual mentalidade, o que eu quero for a resposta, que daí eu farei a pergunta certa. A Tatiana levantou a mão, por favor. Só abrir o microfone, Tatiana. Oi, Inge. Oi. Então, só para ver se eu compreendi corretamente. Se eu me sinto injustiçada, eu vou fazer uma pergunta que confirme que eu fui injustiçada. A injustiça. Uhum. Se não tiver atenta na mente. Se você Sim. não tiver atenta, você vai perguntar a própria pergunta, seja ela por que isso está acontecendo, ou por que ele está fazendo isso comigo, seja lá o que for, ela vai confirmar que você está sendo injustiçada, que você está separada, que existe um sujeito-objeto, você está sendo vítima de algo externo. Uhum. Esse seria uma pergunta ainda conectada ao ego. Ao ego. Isso é uma pergunta que a resposta é fechada. A resposta, ela tem que se ater a isso. Ela tem que dizer, sim, você está separada, e daí procurar causas dentro do mundo, dentro do ego. Ah, porque ele está em falta também. Ah, porque ele foi injustiçado. Ah, porque, sei lá, tantas respostas que o ego dá dentro de si mesmo, para que não vejamos, não olhemos além daquele pequeno roteiro do ego. Mas se eu faço daí conectada ao Espírito Santo, eu não nego a situação, mas eu peço que eu quero ver além, eu quero ver a verdade naquela situação. Isso, eu quero, além disso, eu quero ver a verdade. E o Espírito Santo vai olhar de volta para a situação, vai te mostrar que a tua mente culpada projetou isso devido a uma culpa, por se achar separada de Deus, e aí ele pode te mostrar que você quis se justificar diante de Deus, ou pagar o preço pela separação através do sofrimento, mas o Espírito Santo também vai te mostrar o quanto isso é irreal, isso é um sonho, a tua realidade ainda está em Deus, e para comprovar isso, o Espírito Santo, através dos seus pensamentos, que nós chamamos dos milagres, que é a mudança da mente, você aceitando isso do Espírito Santo, ele vai trazer paz à tua mente. E de repente você olha aquele conflito, aquela situação, e você não mais a condena. E sentindo a paz, você sabe que você já não vai mais fazer a pergunta de tal forma como teria feito pelo ego.
Perfeito, Ingrid. E essa nova pergunta, ela sempre acaba, dentro do sonho aqui, ela acaba em perdão. Perdoar aquilo que o irmão, na verdade, não está fazendo. É só um sonho, é uma projeção. Perfeito. Tá ótimo, muito obrigada. A Etélia, por favor, também levantou a mão, só abrir o microfone. Olá. Oi. Eu vejo dentro do que foi exposto, né? À medida que a gente fica nessa base física, né, fixa, que a gente até tem um capítulo, né, que fala sobre a base fixa mental. Na verdade, vai se ter poucas perguntas, vão ser mais declarações da verdade, né? Acho que é como você, né? Você passa a ter dúvidas, não ter dúvidas, né? Isso, as dúvidas, elas só vêm enquanto a nossa mente ainda está oscilando entre a culpa da separação e a aceitação da expiação. Porque a culpa na mente, ela tem que ser totalmente desfeita, ela é muito grande. E nós estamos desfazendo ela um pouco a cada perdão. Mas a pergunta mesmo, ela só existe dentro do ego, mas nós podemos, como observadores, nós não somos o ego. Nós podemos usá-las como um novo propósito, usá-las para o despertar, usá-las para lembrar da verdade e não mais para reforçar o ego. Então, não precisamos agora negar as perguntas do ego. Pelo contrário, não se nega nada, mas se dá um novo propósito. Se dá o propósito do Espírito Santo. Porque negá-las seria também negar o poder da nossa mente de ter feito o ego. E a nossa mente tem todo o poder. Então, é não negar, não dar realidade. Dar um novo propósito. Dar o propósito do Espírito Santo. O propósito da expiação. O propósito da confirmação de que, na realidade, nada nunca afetou a realidade nossa e de Deus, que é a unicidade. Obrigada, Etélia. Mais alguém? É isso então para hoje, pessoal. Ninguém levantando mais a mão, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação, nosso estudo de hoje. Gratidão sempre ao Espírito Santo, a Deus, por nos dar essa resposta